Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar o conhecimento da palavra até vocês, a verdade dos acontecimentos finais, tá? Segundo o conhecimento e sabedoria que o bom Deus tem me dado. Amém, meus irmãos. Neste vídeo, meus irmãos, quero falar sobre o dia do Senhor. A Bíblia fala muito sobre o dia do Senhor. Que dia será esse? Vamos ver? Então, meus irmãos, vamos começar desde lá atrás, tá? Lá de Êxodo, tá entendendo? Quando o povo de Israel saiu do Egito, lá no Monte Sinai, quando Deus chamou, quando Deus chamou Moisés para subir lá no monte, que Moisés ficou 40 dias lá no monte, tá entendendo? Aí o povo de Israel fez um bezerro de ouro. Falou, esse Moisés não subiu lá na montanha, não volta mais, está demorando, tá entendendo? Aí o que o povo de Israel fez? O povo de Israel fez um bezerro de ouro, tá entendendo? Vocês podem ver isso, o bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, 1. O povo de Israel fez um bezerro de ouro, tá entendendo? Mas daí Deus ficou muito indignado com o povo de Israel, porque o povo tinha visto todos os sinais de prodígio que Deus tinha feito na terra do Egito, tá entendendo? Deus ficou muito indignado com o povo de Israel, que fez o bezerro de ouro, conforme vemos em Êxodo 32, 1, tá entendendo? Mas Moisés foi e intercedeu pelo povo de Israel, tá entendendo? Conforme nós vemos em Êxodo 32, 11, intercedeu pelo povo de Israel. Tá entendendo? Aí o que acontece? Moisés intercedeu pelo povo de Israel e Deus falou assim para Moisés: Moisés, vai, leva esse povo até na terra de Canaã. Eu não vou matar, destruir esse povo agora, não, porque as outras nações vão falar o seguinte: não, o Deus de vocês tirou o povo lá do Egito e não teve força e poder para colocar na terra de Canaã, então Deus não poderia destruir todo o povo de Israel, porque o nome dele seria blasfemado, tá entendendo? Aí Deus falou assim para Moisés: Moisés, pega esse povo, leva lá na terra de Canaã, mas no dia da visitação, eu castigarei pelo pecado que cometeram. Veja aqui, em Êxodo 32, 34, Deus já está falando de um dia especial, um dia da visitação dos pecados de Israel. Em Êxodo 32, 34, Deus falando para Moisés: vá, pois, agora, e conduza o povo de Israel, para o lugar do qual eu falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu o castigarei pelo pecado que cometeram. Deus está falando de um dia da visitação. Esse dia da visitação, que Deus já fala em Êxodo 32, 34, ele já quer dizer o dia do Senhor, tá? O que é o dia do Senhor? Muitos falsos ensinamentos falam que é o dia do arrebatamento. Não é. Tá entendendo, meus irmãos? O dia do Senhor não é o dia do arrebatamento. Entendeu? Continuando nossos estudos, meus irmãos. Depois que o povo de Israel foi introduzido na terra de Canaã pelo Josué, que atravessou o Rio Jordão, tá entendendo? O povo de Israel recebeu uma boa terra. Além de ter recebido uma boa terra, recebeu a riqueza dos antigos moradores da terra de Canaã, poços já cavados, muitos gado, muito ouro, casa já construída, pomar já plantado. Receberam muita riqueza dos antigos moradores, além da terra de Canaã, entendeu? O povo de Israel comeu, se fartou, logo virou as costas para o seu Deus e começou a seguir ídolo, tá entendendo? Sabemos isso principalmente no tempo de reis, tá entendendo? Vemos lá um exemplo, por exemplo, de Salomão, tá entendendo? Que no final da sua vida começou a adorar ídolo, começou a seguir ídolo. Amém? Então, continuando, meus irmãos, vamos ver o que Deus fala sobre o povo de Israel. Jeremias. Jeremias foi um povo enviado para o povo de Israel. Todos os profetas do Antigo Testamento foram enviados para o povo de Israel, incluindo o Senhor Jesus. Então, em Jeremias
5, 9, Deus falando para Jeremias, né? Através de Jeremias. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Hã? Deus falando aqui, Jeremias 5, 9. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como essa? Se referindo ao povo de Israel? Está entendendo? Se nós continuarmos em 5, 29, Jeremias 5, 29, Deus falando a mesma coisa. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como essa? Deus indignado com o povo de Israel, que recebeu uma boa terra, recebeu toda a riqueza dos antigos moradores, e lhes viraram as costas e começaram a seguir ídolo. Então, vimos aqui duas passagens, Deus falando, não me vingaria eu de uma nação como esta? Entendeu? Deus falando, né, que se vingará do povo de Israel. A mesma passagem também se repete em Jeremias 9, 9. Deus falando, deixaria eu de castigá-lo por essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Entendeu, meus irmãos? Nós vemos lá em Êxodo 32, 34, quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, porque Moisés subiu ao monte e demorou para voltar, né? Em Êxodo 32, 34, Deus falou para Moisés, Moisés, vá, leva esse povo até lá na terra, e no dia da visitação, eu castigarei pelos seus pecados. Quer dizer, Deus está falando de um dia da visitação. Quer dizer, esse dia da visitação é o dia em que Deus vai visitar os pecados do povo de Israel. Está entendendo? É o dia do Senhor. Está entendendo, meus irmãos? Por isso que o dia do Senhor não é o arrebatamento para o céu, conforme muitos falsos ensinamentos têm falado. Está entendendo, meus irmãos? Então, o que acontece? Em Zacarias 14, 1, diz, eis que vem o dia do Senhor, dia do Senhor, em que o seu despor será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Quer dizer, Deus está falando que vem o dia do Senhor para Jerusalém, né? No verso seguinte, no Zacarias 14, 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Ó, Deus falando que ajuntará todas as nações para a batalha contra Jerusalém, que acontecerá no dia do Senhor. Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor. Zacarias 14, 1. No Zacarias 14, 2. Porque eu juntarei todas as nações contra Jerusalém. Fala Jerusalém porque ela é a capital. Inclui todo o povo de Israel, tá? Então o dia do Senhor é o dia da vingança sobre o povo de Israel, por ter entrado na terra de Canaã, comido, se fartado e virado as costas para o seu Deus e começado a seguir o ídolo. Então veja que aqui no Zacarias 14, 1 fala no dia do Senhor. E no verso seguinte, no 14, 2, fala, eu juntarei todas as nações contra Jerusalém. O que é isso? O Armagedão sobre o povo de Israel. É o que Jesus falou em Lucas 21, 20. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei que chegou a sua devastação, sua destruição. Tá? Lucas 19, 53, quando Jesus chora sobre Jerusalém, ele fala, eis que dias virão em que os teus inimigos te cercarão de todos os lados. Fala Jerusalém porque ela é a capital, representa todo o povo de Israel.
Então nós estamos referindo ao quê? Ao Armagedão sobre o povo de Israel. Já falei para você, se você não entendeu o que é o Armagedão sobre o povo de Israel, que é um castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel, que é uma forma de Deus restaurar o povo de Israel como antigamente. Se você não souber o que é a restauração do povo de Israel e o Armagedão sobre o povo de Israel, meu filho, dificilmente você vai entender as profecias. Entendeu? Então, primeiro, você tem que entender o que é o Armagedão, porque o Armagedão sobre o povo de Israel, a vingança que Deus trará sobre o povo de Israel. Porque Deus falou, nós vimos lá em Jeremias, 3 passagens que Deus falando, não me vingaria eu de uma nação como essa, se referindo ao povo de Israel. Está entendendo? E lá em Êxodo 32, 34, nós vimos Deus falando de um dia especial, em que ele vai visitar a iniquidade do povo de Israel, as imagens ídolos que o povo de Israel fez e adorou no passado. Entendeu? Então, resumindo, né? Nós vimos aqui que no Zacarias 14:1, que fala do dia do Senhor, e logo em seguida no 14:2 fala que no dia do Senhor Deus ajuntará todas as nações contra o povo de Israel. Quando é que todas as nações já se ajuntaram contra o povo de Israel? Não, nunca. Não aconteceu. Então está escrito. Então vai acontecer. Que é o Armagedão sobre o povo de Israel. A vingança do concerto que o povo de Israel quebrou. A vingança de Levítico 26, 25. Em que Deus falou, trarei sobre vocês, ó Israel, a espada vingadora. A espada quer dizer morte e destruição. Para vingar o concerto, a lei que vocês quebraram ao entrar na terra de Canaã. Então, continuando, meus irmãos, sobre o dia do Senhor, vemos em Apocalipse, tá entendendo? 16, 14, tá entendendo? Que diz, são espíritos de demônio, operadores de sinais, e que se dirigem ao rei de todo o mundo inteiro, a fim de ajuntá-lo para a batalha no grande dia do Senhor, o dia do Senhor. Tá entendendo? Quer dizer, os exércitos vai se juntar no dia do Senhor para a batalha. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, meus irmãos, é o seguinte: os exércitos das nações vão cercar Jerusalém, incluindo toda a cidade de Israel, incluindo toda a terra de Israel. Quem está dentro da cidade não sai, quem está fora não entra. Vão cercar durante 3 anos e meio, 42 meses de Apocalipse 11, 2, tá? Tá entendendo? E depois de 3 anos e meio de cerco, virá o ataque final, o bote final, que acontecerá à noite. Por isso que diz, eis que venho como o ladrão. Tá entendendo? E no dia desse ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel, é conhecido como o dia do Senhor. Nós vemos na Bíblia, nós vamos ver várias passagens que falam que o dia do Senhor é dia de treva, é dia de choro, é dia de angústia, é dia de destruição, é dia de vingança, é dia de escuridão. Está entendendo? E não tem nada de arrebatamento para o céu. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, o que acontece? Então, a partir de agora, meus irmãos, nós vamos aqui no meu livro Acontecimentos Finais, entendeu? Vamos ver aqui. Continuando nossos estudos, meus irmãos. Eu fui lá na Bíblia e catei todas as passagens que falam sobre o dia do Senhor e coloquei no meu livro Acontecimentos Finais, Novo Céu e Nova Terra, pela editora Viseu. Está na Amazon, Magalu, tá entendendo? Livro físico, livro digital, tá entendendo? No capítulo 92, o dia do Senhor, o dia da ira sobre o povo de Israel, o dia do ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel, em que acontecerá a fuga do povo de Israel para os montes. O dia que acontecer, falado pelo Senhor Jesus, a fuga falada pelo Senhor Jesus. O dia que acontecerá da morte das crianças, ai das grávidas e das que amamentam daqueles dias. O dia do Senhor, o dia do ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. Esse dia do ataque acontecerá à noite, por isso diz, eis que venho como ladrão, porque geralmente o ladrão gosta de vir à noite. Então vamos ver aqui no meu livro, Acontecimentos Finais, Novo Céu e Nova Terra, no capítulo 92,
passagem que fala sobre o dia do Senhor. São várias passagens, meus irmãos. Eu aconselho a vocês pegar uma caneta e um papel e anotar as passagens para depois vocês conferirem na sua própria Bíblia. Entendeu, meus irmãos? Para saber o que é o dia do Senhor. Que o dia do Senhor não é o arrebatamento para o céu, mas sim, o dia do Senhor é o dia do ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. O Armagedão é um castigo, uma surra que Deus vai trazer sobre o povo de Israel. É uma forma de purificar o povo de Israel, em que os rebeldes serão mortos, está entendendo? E o povo de Israel será purificado. Ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, só o resto se salvará, entendeu? E o resto do povo de Israel será santo. O mundo inteiro também será santo. Porque se Deus purificará o resto do povo de Israel, Ele também purificará o resto do mundo. Então vamos ver aqui umas passagens que falam sobre o dia do Senhor. São várias passagens. Eu vou ler meio rápido aqui, tá entendendo? O dia do Senhor. O dia da vingança está lá em Levítico 26, 25, em que Deus fala: e trarei sobre vocês a espada vingadora, que vingará a lei quebrada por vocês, está entendendo? Em Deuteronômio 32, 35, diz: a mim pertence a vingança. Vimos 3 passagens lá em Jeremias, no início desse vídeo, que Deus falando: não me vingaria de uma nação como essa? Então o Moisés aqui está falando para quem? Para o Brasil? Para a Argentina? Para o Japão? Não, para o povo de Israel. Aqui em Deuteronômio é Moisés falando para o povo de Israel. Então, quando o povo de Israel já fez o bezerro de ouro, começou a reclamar com murmurações contra Deus no deserto, Deus já previa que o povo de Israel iria abandoná-lo após entrar na terra de Canaã. Então, em Deuteronômio 32, 35, Deus já fala: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, porque o dia da sua calamidade está chegando. Tá? Em Provérbios 11, 4, não aproveitam a riqueza no dia da ira. Tá? Continuando, Isaías 2,12. Porque o dia do Senhor será contra todos os soberbos e altivos, contra todos os que se exalta, para que seja abatido. Entendeu, meus irmãos? Isaías 3,18. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite de Jerusalém. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite de Jerusalém. No dia do ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel, tirará o enfeite de Jerusalém, porque se você for em Ezequiel 16, você vê que Deus adotou Jerusalém como uma menina abandonada e enfeitou ela com vestido de ouro, com vestido de seda, tá entendendo? Enfeitou com coroa de ouro, deu toda a riqueza dos antigos moradores da terra de Canaã. Jerusalém foi enfeitada e se tornou uma rainha. Está entendendo? Então aqui diz, em Isaías 3,18, naquele dia tirará o Senhor o enfeite de Jerusalém. Fala Jerusalém, mas inclui todo o povo de Israel. O enfeite de Jerusalém são as passagens do capítulo 16, 1 a 40 de Ezequiel, onde Deus está comparando Jerusalém, todo Israel, como uma menina que foi jogada no lixo após o seu nascimento, e passando Deus, por ela, ficou com muita compaixão e adotou-a para ser sua, dando muita riqueza para Jerusalém, que são riqueza dos antigos moradores da terra de Canaã. Já, além de Deus entregar os inimigos na mão do povo de Israel, ele também entregava toda a sua riqueza para Israel. Está entendendo? Isaías 3,9. Eis que o dia do Senhor vem como furor e ira ardente para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Está entendendo? Vai destruir os pecadores para que o justo possa herdar a nova terra e novo céu durante 1000 anos. Ou 1000 anos, falado em Apocalipse 20, verso 4. E reinaram com Cristo 1000 anos. Está entendendo? Isaías 13, 13. No dia da ardente ira do Senhor, o céu e a terra vão se estremecer. Então veja que o dia do Senhor só fala de guerra, morte e destruição. E não tem nada a ver com o arrebatamento para o céu. Tá? Isaías 22, 5.
Por quê? Dia de alvoroço e de vexame e de confusão é esse da parte do Senhor. O dia do Senhor será de alvoroço, vexame, confusão, tá? Que é o dia do ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. Isaías 22, 12. O Senhor vos convidará aquele dia ao choro e ao pranto. Ó, o Senhor os convidará ao povo de Israel naquele dia, o dia do ataque final do Armagedão, ao choro, ao pranto. Choro, ao pranto. Entendeu? Morte, destruição, tá? Isaías 35, 4. Eis que Deus virá com vingança. Os rebeldes serão destruídos. E o resto de Israel será salvo. Tá entendendo? Isaías 47, 1. Deus vai tomar vingança. Deus se vingará de Israel. Tá? Isaías 61, 2. O dia da vingança do Senhor a consolar todos os tristes. Tá? O dia da vingança. Está falando de um dia especial, que é o dia do Senhor. Porque o dia da vingança de Deus está em seu coração. O dia da vingança de Deus está em seu coração. É o dia da vingança sobre o povo de Israel. Em que ele diz lá em Jeremias: não me vingaria de uma nação como essa. Está entendendo? Jeremias 12, 3. O dia da matança. Fala sobre o dia da matança. Que é o dia da matança? O dia do ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. O dia em que os exércitos da nação, ataque final, acontecerá à noite. O dia da matança. Está entendendo? Sobre o povo de Israel. Que é uma forma de Deus purificar o resto do povo de Israel. Entendeu? Deus vai voltar para o povo de Israel e restaurar o povo de Israel como antigamente. Amém? Jeremias 30, verso 7. Ah, porque aquele dia é tão grande, tempo de angústia, que nunca teve um antes, e nem terá outro. Não? Porque aquele dia é tão grande, quer dizer, o dia do Senhor, tempo de angústia, que nunca teve um antes. Teve um dia terrível para o povo de Israel, desde a criação do mundo até hoje? Não. Mas vai ter um dia muito terrível. E nesse dia terrível, que é o dia do ataque do Armagedão sobre o povo de Israel, o povo de Israel será purificado. Está entendendo? E depois do povo de Israel sofreu o castigo do Armagedão, o resto do povo de Israel será um povo santo durante os 1000 anos da restauração de Israel. O 1000 anos falado em Apocalipse 20, verso 4. E reinaram com Cristo 1000 anos. Durante esses 1000 anos, o povo de Israel estará como um povo santo. E já por ele estar como um povo santo, Israel jamais vai abandonar o seu Deus. E com isso, jamais terá um outro dia terrível sobre o povo de Israel. Tudo bate, tudo confere. Né, meus irmãos? Então, continuando. Jeremias 30, verso 15. Porque grita em razão do teu quebrantamento? A dor é mortal, pela grandeza das suas maldades. Por que está gritando, povo de Israel? Maldade. Entendendo? Jeremias 46, 10. Porque esse dia é o dia do Senhor, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários. Quem são os adversários de Deus no Velho Testamento? Os rebeldes que apedrejavam os profetas de Deus, que não aceitavam, chegou ao ponto de apedrejar e matar o Senhor Jesus na cruz. Esses são os adversários de Deus. Está entendendo que a Bíblia se refere. Agora o mundo também não está inocente não, meus irmãos. Pode ficar aí, entendeu? Mas a Bíblia fala exclusivamente para o povo de Israel. Jeremias 50, 15. O dia da vingança do Senhor. Jeremias 50, verso 27. Porque veio o dia, o tempo da sua visitação. Esse dia da visitação é aquele falado em Êxodo, que nós vimos lá, em 32, 34. Pai Moisés, coloca esse povo lá na terra de Canaã logo, porque no dia da visitação eu vou castigar as suas maldades. O bezerro de ouro que eles fizeram lá no pé do Monte Sinai. Tá entendendo? Entendeu, meus irmãos? É que falou aqui em Jeremias 50, verso 27. Porque veio o dia, o tempo da sua visitação, um dia especial. Tá entendendo?
Jeremias 50:31. Porque veio o dia, o tempo em que hei de te visitar. Deus vai visitar a iniquidade do povo de Israel. Veja, mas que essa Bíblia aqui, essa Bíblia, essas passagens, fala sobre o povo de Israel, porque os profetas do Velho Testamento foram todos enviados para o povo de Israel. Então ele está falando para o povo de Israel. Não quer dizer que o mundo está inocente, não, tá? Não está inocente de jeito nenhum. Tá entendendo? Jeremias 51, verso 2. O dia da calamidade. Ó, o dia da calamidade. Não está falando de arrebatamento, não. Só fala de choro, pranto, calamidade. Tá entendendo? Jeremias 51, 6. O tempo da vingança do Senhor. A vingança sobre Israel. Tá entendendo? Lamentações 1, 2. No dia do Senhor, Jerusalém será coberta por uma nuvem de inimigo. No dia do Senhor é o dia do ataque final da Armagedão sobre Israel. Fala que Jerusalém será coberta de uma nuvem de inimigo. São exércitos das nações, tá? Ezequiel 7:2. Vem o fim sobre os quatro cantos da terra. Se refere à terra de Israel. Porque os exércitos das nações vão cercar toda a cidade de Israel, incluindo toda a terra de Israel. Tá entendendo? As cidades serão incendiadas, destruídas. Então, aqui em Ezequiel 7:2, quando fala, vem o fim sobre os quatro cantos da terra, se refere à terra de Israel, tá? No ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. Ezequiel 7:5, um mal. Eis que um só mal vem. O Armagedão sobre o povo de Israel, tá? Mal. Tá? Ezequiel 7:7. Chegado é o dia de turbação. Aqui já fala o dia do Senhor, dia de turbação. Ezequiel 7:10. Eis que o dia, eis que vem, veio a tua ruína, a destruição do povo de Israel, dos rebeldes. Perdão, meus irmãos, hoje é um pequeno falha aqui, mas continuam, tá? Ezequiel 13:5. A peleja do dia do Senhor. A peleja. Os exércitos vão pelejar contra Israel. Tá? Ezequiel 14:23. E sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito. No final do Armagedão, o povo de Israel vai reconhecer. Não, nós merecemos. Então o povo de Israel vai reconhecer. Entendeu? Ezequiel 14:23. E sabereis que não fiz sem razão. No final do ataque do Armagedão sobre o povo de Israel, os que restarem verão que Deus tinha razão de lhe trazer o tremendo castigo. O resto do povo será santo e bendito de Deus. Já passaram pela tribulação e já estão purificados, tá? Ezequiel 22:24. Vem o dia da indignação. Ezequiel 30, versos 3. Está perto o dia do Senhor. Ezequiel 33 também diz: o dia do Senhor é o dia nublado. Não o dia de luz, não. O dia de treva, nublado, escuridão. Ezequiel no 33, no mesmo verso, também diz: o dia do Senhor será o tempo do gentil. A Bíblia, quando fala gentil, mas se refere aos não descendentes de Israel, os estrangeiros, que não são descendentes de Israel, né? Então, no dia do Senhor, será o tempo do gentil. Por quê? São as nações estrangeiras, os gentios, que atacarão a nação de Israel. Está entendendo? Uma Armagedão sobre Israel. Está entendendo? Oséias 5:9. O dia de castigo será de assolação. O dia do castigo. Quer dizer, fala um dia especial, o dia de castigo. Está entendendo? Joel 2:1. O dia do Senhor vem, ele está perto. O dia do Senhor, né? O dia da vingança, do concerto que Israel quebrou. O dia do ataque do Armagedão sobre o povo de Israel. Amém? Joel 2:2. Dia de treva e de tristeza. Dia de nuvem e de treva espessas. Tá? Joel 2:11. No dia do Senhor, Deus vai juntar as nações contra Israel. Está entendendo? São exércitos das nações. Joel 2:2. No dia do Senhor, Deus vai juntar as nações contra Israel.
Joel 2,11, é a mesma passagem. O dia do Senhor será grande e terrível. Joel 1,15. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor virá como assolação para o povo de Israel. Está entendendo? Joel 2,31. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor, antes do dia do ataque final. Joel 3,14. Multidões no vale da decisão. Multidões são o exército das nações reunido, né? No vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto. Amós 1,4. No dia da batalha será colocado fogo nas casas e na cidade. No dia da batalha se refere no dia da batalha do Armagedão contra o povo de Israel. No dia do ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel, será colocado fogo nas casas e na cidade de Israel. Será destruída, tá? Amós 1,14. Continuando no mesmo versículo, o dia de tormenta será como uma tempestade. Está entendendo? O dia do Senhor será de treva e não de luz. Amós 5,18. Amós 5,20. O dia do Senhor será de treva e não de luz. Também fala. Amós 9,8. O Senhor está contra o Israel pecador, mas não será todo destruído. Está vendo? Ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, só o resto se salvará. Tá? Miqueias 2,3. Deus projetou o mal, e o tempo será mau contra o povo de Israel. O Magedão, seu povo de Israel. Miqueias 6,2. O Senhor tem uma contenda com Israel e entrará em juízo. Entendeu, meus irmãos? Obadias 1,13. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Quer dizer, todas as nações também não vão ficar inocentes, não. Entendeu, mano? Sofonia 1,7. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Sofonia 1,14. O grande dia do Senhor está perto e se apressa. Sofonia 1,15. O dia do Senhor é um dia de indignação, dia de angústia e ânsia. O dia do Senhor é de alvoroço e de desolação e nuvem. Sofonia 1,16. O dia do Senhor será contra todas as cidades fortes. Se refere contra a cidade de Israel, mas também inclui todo mundo, tá? Sofonia 2,2. O dia do Senhor vem como uma pragana e como ira. Sofonia 2,3. Os mansos serão escondidos no dia da ira do Senhor. Tá entendendo? Zacarias 14,1. Eis que vem um dia do Senhor. Zacarias 14,2. No dia do Senhor, Deus vai juntar todas as nações, os seus exércitos, contra Jerusalém. Então está provado que o dia do Senhor será o dia do ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. Para esse ataque dos exércitos das nações sobre Jerusalém, incluindo toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel, é necessário para que Deus possa purificar o povo de Israel e restaurar o povo de Israel como antigamente. Amém, irmãos? Espero que tenham entendido, está entendendo? E são muitas passagens, né, falando sobre o dia do Senhor. Está provado, então, meus irmãos, que o dia do Senhor não é o dia do arrebatamento para o céu, conforme muitos falsos ensinamentos têm falado. Amém, irmão? Fique na paz, que Deus abençoe e até o próximo.